meus queridos, saudações em Cristo Jesus, tudo na paz. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 6, conta uma história muito interessante que os sírios, né, o povo da Síria havia invadido, cercado Israel com a intenção de destruir a nação, né, uma guerra que se estabelecia ali. E diz que de manhã o jovem que servia Eliseu, Geazi, ele saiu assim, quando ele botou a cara para fora, ele viu a cidade toda cercada pelos exércitos inimigos, e ele entrou em desespero, falou: meu Senhor, tem misericórdia de nós, que nós vamos perecer, nós vamos morrer e tal. E Eliseu então saiu na porta e falou para Deus, fez uma oração dizendo: Pai, o Senhor abre os olhos do moço para que ele veja. E aí, quando esse rapaz olhou, ele viu, né, ao redor do exército da Síria, os anjos de Deus acampados ao redor de Israel ali, protegendo e tal. E tudo aquilo mudou, né, porque naquele momento Deus feriu o exército de cegueira e etc. Então a história é muito interessante, mas eu quero chamar a atenção para esse episódio, quando Eliseu fala: abra os olhos do moço para que ele veja. A Bíblia é cheia de situações muito interessantes como essa, né? De coisas onde a gente pode tirar lições maravilhosas das Escrituras. Dentre elas, uma frase como esta, né? Uma oração pedindo a Deus que abra os nossos olhos para que a gente possa enxergar. A gente lê na Bíblia as promessas de Deus, a gente vê tanta coisa que Deus já falou a nosso respeito, né? Por exemplo, eu hoje de manhã estava fazendo uma leitura devocional e o texto chamava a atenção para o fato de que, né, como é que Deus nos vê, né? E as Escrituras dizem que Deus nos vê como santos e não como pecadores, né? 1 Coríntios 1:30 diz que Jesus se tornou para nós, né, sabedoria e santificação e redenção e justiça, não necessariamente nessa ordem, mas se Ele é a justiça, então nós somos justos. Somos justos em Cristo Jesus. E Deus nos vê como justos, justificados. A gente sofre com a palavra, né? Mas não é que você é justo, você é justificado. Ora bola, se você foi justificado, você é justo. Acabou a conversa. É assim que Deus nos vê, Ele não nos vê como pecadores, né? E a gente não se vê como Deus nos vê. E isso é algo que a gente precisa aprender. A gente precisa colocar em prática, a gente precisa exercitar esse fato de enxergar as coisas do modo como Deus vê. Que a gente possa enxergar, que a gente possa crer, que a gente possa desejar vivenciar as coisas de Deus do ponto de vista dele. Então que a nossa oração seja: Pai, abre os meus olhos para que eu veja. Abre os meus olhos para que eu enxergue, para que eu perceba, para que eu entenda as coisas que o Senhor fez e faz por mim. Como que o Senhor me vê? O que o Senhor está fazendo na minha vida? Eu não consigo saber o que o Senhor está fazendo. E eu preciso disso. Então eu te peço em nome de Jesus que a sua busca, a sua oração incessante seja essa, para entender aquilo que Deus fez e faz e como que Ele te vê e de que maneira você pode ser muito abençoado confiando na palavra. Deus te abençoe e que esse seja o melhor dia da sua vida.